Terceiro, a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento quando lidamos com a própria mente. A razão é facilmente anulada pela imaginação. Há uma forma muito simples de você sentir na pele como essa regra funciona. Quer tentar? Imagine seu parceiro traindo você com outra pessoa. Imagine alguns detalhes, talvez os dois combinando o próximo encontro, escondido para que você não descubra. Chega, melhor pararmos por aqui. Mesmo que você não esteja atualmente em um relacionamento, ou mesmo que você tenha certeza de onde seu parceiro está, o desconforto começa a surgir no corpo. Na verdade, qualquer ideia acompanhada por uma forte emoção, como raiva e ódio, acaba se sobrepondo à razão. E geralmente essas ideias não podem ser alteradas apenas com o uso da razão. É por isso que tanta gente briga por causa de política, religião, futebol, entre outros temas, que normalmente classificamos como polêmicos, quando na verdade deveriam apenas expressar diferentes maneiras de pensar. Como exemplo, podemos citar os seguidores de Hitler, ou mesmo pessoas que foram enganadas por grandes fraudadores. Elas provavelmente não eram ingênuas ou menos inteligentes do que nós, apenas estavam sendo controlados pela emoção. E se estivéssemos no lugar deles, também seríamos enganados? Lição: não julgue, menospreze ou discuta com pessoas com crenças ou opiniões particulares diferentes das suas. A razão dificilmente pode contra a emoção. Quarto, uma vez que um conceito foi aceito pela mente subconsciente, ele permanecerá lá até ser substituído por outro. Todo mundo tem pontos de vista que não são corretos, mas como é difícil se livrar deles. E mal acabamos de falar deles na regra anterior. Sabemos qual é o melhor partido político, qual é o melhor time, a melhor religião, a melhor crença. Não é verdade? Então, a partir do momento que você aceita algo como verdade, isso vai se manter até que surja outra ideia mais forte. E podemos acrescentar: quanto mais tempo uma ideia permanece, maior é a dificuldade para trocá-la por uma nova. Mas não vou me fixar nesses exemplos dados. Estes são assuntos inofensivos na maioria das vezes. Quero é alertá-lo sobre as verdades que você nem chega a pensar que podem ser falsas, como: qualquer pessoa na minha situação também se sentiria deprimida. É difícil sair de uma depressão. Vou levar anos para mudar minha saúde. Não dá para sair de um vício de uma hora para outra. Preciso sofrer muito para ser alguém na vida. Não sou atraente para outras pessoas. É difícil ser bem-sucedido. Estas são verdades que você nem pensa em questionar, pois já fazem parte das programações subconscientes. E adivinhe, se você não as questiona e não tenta substituí-las por outras verdades, elas continuarão lá. E é assim que os hábitos são formados. Os bons e os maus surgem assim, do mesmo jeito. Primeiro a gente pensa, depois age. Pode até parecer óbvio, mas não é. Para mudar atitudes e comportamentos,
é necessário mexer primeiro em nossos pensamentos. Meu objetivo aqui é abalar suas verdades antigas e sugerir novas, aquelas que o farão vencer seu desafio e transformarão sua vida. E eu sei o tamanho do potencial disso, pois foi o que fiz para chegar aonde estou hoje. Lição: questione as verdades que não são úteis. Mantenha só aquelas que o ajudam a ser quem você quer ser. Quinto, cada sugestão aceita cria menos oposição às próximas sugestões. Uma vez vi um vídeo norte-americano de um experimento social em que se filmava a reação de diversas pessoas ao receberem o elogio: "Você é bonito". Foi curioso observar a diferença das reações. As pessoas que eram consideradas atraentes, segundo os estereotipos impostos especialmente pela mídia, ao receber o elogio, davam um sorriso e agradeciam sem muito alarde. Já os voluntários, que seriam considerados neutros no quesito beleza, a maioria, ao ouvirem um elogio, reagiam com uma mistura de alegria e surpresa bem impressionante, até engraçada às vezes. É como se pensassem: nossa, me acham bonito, ganhei o dia. Porém, me lembro de duas pessoas que, diante dos estereotipos que temos, seriam consideradas diferentes, não pelos traços físicos, mas principalmente pela forma exótica de se vestirem e usarem acessórios, como tatuagens no pescoço e diversos piercings no rosto. Ao receberem o elogio, a primeira reação foi de confusão, e elas pediam para que o interlocutor repetisse o que foi falado. Em seguida, começavam a ficar incomodadas, achando que o responsável pelo experimento estava sendo irônico ou fazendo alguma brincadeira de mau gosto. O propósito do experimento não era mostrar isso que eu observei, mas apenas sinalizar como podemos alegrar o dia de uma pessoa com um gesto simples, como um elogio. Porém, para mim foi muito interessante observar as pessoas que provavelmente recebiam elogio com mais frequência aceitarem mais um sem muito alarde, enquanto as outras, que não estavam acostumadas, tiveram uma reação de maior proporção. E por último, aqueles que provavelmente não recebiam elogio há muito tempo praticamente nem aceitarem essas palavras. Imagine que você vai para o trabalho e logo no início do dia alguém lhe pergunta: "Dormiu bem? Parece cansado". Se for apenas uma pessoa, você talvez nem se importe muito. Porém, se mais 3 pessoas diferentes ao longo do dia fizerem o mesmo comentário, você provavelmente iria ao banheiro já pensando estar com uma aparência péssima e lavaria o rosto para dar uma animada. Provavelmente você entraria num fluxo e passaria a se sentir cansado mesmo, confirmando aquilo que as outras pessoas disseram. É assim que a regra número 5 funciona. Contudo, ela também funciona para as considerações positivas, e aí podemos nos beneficiar dela. Em vez de querer se convencer do dia para a noite que você é a pessoa mais feliz do mundo, comece observando os detalhes que lhe fazem bem. Por exemplo, não precisar se preocupar se terá o que almoçar no dia seguinte, ter alguém em que você confia para dizer como se sente, ou mesmo ter este livro à sua disposição para mostrar que você pode mudar sua situação. Depois você poderá acelerar muito esse processo, acessando diretamente as programações em seu subconsciente.
mas sempre tenha essa regra em mente. Lição: comece construindo o que você quer em sua mente, de pouco em pouco. Sexto, um sintoma físico emocionalmente induzido tende a causar uma mudança orgânica se persistir por tempo suficiente. Como você viu na regra 1, o pensamento gera uma emoção e esta produz uma reação física. Todavia, se essa reação física não for saudável, ao longo do tempo vai prejudicar o organismo. São as chamadas doenças psicossomáticas, que podem também apresentar sintomas físicos, sem ter uma origem orgânica. Por exemplo, você alguma vez já sentiu tanta raiva que teve até dor no estômago, perdeu o apetite, talvez sentiu até queimação? Quando você sente raiva, o cérebro produz cortisol, hormônio liberado em situações de estresse. E o estresse, além de bloquear a liberação de substâncias químicas para uma digestão saudável, pode aumentar a secreção de ácidos no estômago e provocar os sintomas clássicos da gastrite. Suzanne ou Sullivan, neurologista que escreveu o livro It's All in Our Head, tudo está na sua cabeça, em tradução livre, relata em sua obra que todos os seus pacientes que sofriam de epilepsia, 70% não tinham nenhuma causa orgânica ou lesão que explicasse, ou seja, estava tudo na mente dos pacientes. Como a autora relata, os pacientes têm dificuldade em aceitar um diagnóstico vazio, que mostra que não há nada de errado organicamente, que possa ser consertado com remédio ou na faca. Então ficam obcecados em encontrar o que há de errado com eles, mas sempre buscando fora. Essa obsessão de que tem algo errado acaba agravando a situação e o corpo começa a realmente produzir o que eles querem encontrar. Muitos médicos que começam a estudar a mente e a hipnose desde a época de Elman até hoje acreditam que a maior parte das doenças são causadas na mente, por conta de emoções negativas presas no subconsciente por muito tempo. Não estou afirmando que todo mundo que adoece é emocionalmente nervoso. Os germes, parasitas e vírus, entre outros agentes causadoras de doenças, estão aí, claro, e podem nos afetar a qualquer momento. Mas por outro lado, também não podemos separar o corpo e mente. Muitos problemas podem ser evitados se a gente mudar o jeito de pensar. Quem morre de medo de ficar doente e diz o tempo todo que tem o estômago nervoso ou dores de cabeça frequentes, dificilmente vai romper esse ciclo de incômodos permanentes. Pelo contrário, essas pessoas vão sempre buscar esse padrão. Com o tempo, mudanças orgânicas virão. O estômago vai ficar ruim mesmo e a cabeça vai doer cada vez mais. Lição: preste atenção nas emoções que você tem cultivado e busque formas de evitá-las. Foque-se cada vez mais em experiências positivas para incentivar emoções positivas. 7. Ao lidar com o subconsciente e suas funções, quanto maior esforço consciente, menor a resposta subconsciente. Alguma vez você já precisou acordar bem cedo e descansado no dia seguinte para um compromisso importante? E quando olhou o relógio, contou quantas horas de sono teria?
Então, pensou que precisava dormir logo e quanto mais queria dormir, parecia que menos sono tinha. Porém, naqueles dias, quando você vai se deitar, sem se preocupar se precisa dormir logo, parece que o sono vem antes que perceba. Ou já aconteceu de esquecer o nome de algo que precisava saber naquele momento e fez de tudo para lembrar? Pensou, colocou a mão sobre a cabeça, franziu a testa, mas nada de a palavra vir à mente. Até que finalmente você desiste e vai se preocupar com outra coisa. E nesse momento, como num passe de mágica, a lembrança vem à mente. É assim que funciona. Quanto mais você ativa a parte consciente da mente, menos o subconsciente trabalha. Não é possível controlarmos diretamente o subconsciente, então não adianta forçar. Nos próximos capítulos, vamos aprender como utilizar o consciente para induzir o subconsciente a responder. Aí a mágica acontece. Lição: entenda o que precisa mudar, mas não se torne neurótico ou se esforce demais. Não é assim que o subconsciente responde. Os mais inteligentes. Como vimos, nossa mente nos guia de formas muitas vezes improváveis. O que está no subconsciente direciona nossas expectativas e nos faz interpretar, agir e até influenciar as coisas. Robert Rosenthal e Kermit Flood realizaram um estudo muito interessante demonstrando isso. Eles reuniram um grupo de estudantes de psicologia que receberam 5 ratos e um labirinto em forma de T para realizar uma experiência. Esse T tinha um lado branco e o outro cinza. A missão de cada ratinho era aprender a se deslocar até o lado cinza, sendo recompensado com comida caso atingisse o objetivo. Assim, os alunos deveriam dar a cada animal 10 chances por dia de aprender quão vantajoso seria ir pelo lado cinza. O progresso de cada bichinho deveria ser registrado. O que ninguém sabia previamente é que as criaturas avaliadas no teste eram, na verdade, os alunos envolvidos no projeto. Antes de tudo começar, eles receberam a informação de que determinados ratinhos eram mais inteligentes do que outros. Essas habilidades teriam sido criadas e controladas em laboratório. Tudo bem explicado cientificamente, para que ninguém duvidasse da informação. Essa era a versão oficial, mas na realidade os animais eram idênticos. Não haviam passado por nenhum processo de aprimoramento genético. A intenção dos criadores do teste era avaliar os resultados obtidos segundo as expectativas dos envolvidos. E assim foi feito. Metade dos participantes ficou com os ratinhos geniais e a outra metade com aqueles, digamos assim, menos favorecidos do ponto de vista intelectual. Ao final, os ratinhos, previamente chamados de inteligentes, se saíram melhor rumo ao lado cinza do T, do que aqueles rotulados de pouco capazes. E você se lembra de que eles eram iguais? Mais interessante ainda foi a descoberta que o empenho dos alunos mudou conforme o time de ratos a eles confiado. Esforçaram-se mais para ensinar aqueles que comandaram os animais oficialmente mais espertos. Estes foram mais pacientes e dedicados e delicados do que os integrantes do outro grupo, com os ratinhos supostamente menos inteligentes. Nesse experimento,
ficam bem claras algumas das regras da mente mencionadas nas páginas anteriores. Os estudantes aceitaram a ideia de que um grupo de ratos era intelectualmente superior. Assim, eles passaram a esperar que esse grupo realmente se saísse melhor. Dessa forma, a mente deles os influenciou fisicamente, ou seja, agiram de modo diferente com relação àquele grupo de animais, e então criaram o resultado. Se a mente é capaz até de alterar o resultado de outro animal, imagina o que ela não seria capaz de alterar em nós mesmos. Talvez criar ou eliminar aquele medo. Isso fica claro na história de William, que tinha medo de falar em público, um dos medos mais comuns do planeta. O pavor de se apresentar. William tem 22 anos e é secretário financeiro. Levava um problema consigo havia anos. Simplesmente não conseguia se apresentar em qualquer lugar em que mais de 5 pessoas estivessem olhando para ele. Até os joelhos tremiam. Ele travava, não conseguia. Se precisasse participar de alguma reunião na empresa em que trabalha, uma situação muito comum, ficava ansioso e temendo que alguém o dirigisse a palavra, fizesse alguma pergunta. Era um nervosismo evidente, impossível de disfarçar. Em sua equipe, principalmente entre os superiores, ficava a impressão de que ele, apesar de todo o esforço, não tinha condições de ser promovido, pois não daria conta do recado de conduzir um time de subordinados e organizar muitas e muitas reuniões. A hipnoterapia foi o recurso escolhido por ele para tentar mudar de vida. Em seu processo, William descobriu que, aos 4 anos, depois de escorregar e cair na área de brinquedos de um parque, viu 2 crianças rindo, o que o fez sentir-se mal. Depois, aos 11 anos, durante a apresentação de um trabalho na escola, ficou nervoso e falou uma palavra errada. A risada de um colega de sala o abalou também. Após esse episódio, ele só não conseguiu fugir da defesa de seu trabalho de conclusão de curso da faculdade. De todos os outros, deu um jeito de escapar. O subconsciente do secretário aprendeu que ele passaria vergonha diante de qualquer erro, afinal, ririam dele. Por isso o pavor de falar em público. Depois da sessão de hipnoterapia, ele chegou a pensar que o trabalho realizado não havia tido efeito. Na reunião da empresa, logo após a hipnose, ele ainda se sentia nervoso, até que pediram para ele comentar uma informação diante de um grupo de 15 pessoas, e a apresentação fluiu. Ele conseguiu falar sem problema algum. Foi quando percebeu que só estava com medo de ter medo. Algum nervosismo ainda sente, mas é aquele frio na barriga que todo mundo tem diante de algum desafio. Nada que o paralise como antes. Não faz muito tempo foi promovido na empresa. Que escolhas você tem feito na vida? Percebe agora que elas, na verdade, não foram feitas de forma tão consciente como você pensava? O grande problema é que você escolheu o que estava programado para escolher. E se pudesse se programar para escolher realmente o que gostaria de viver, não seria ótimo? Essa programação é perfeitamente possível. Agora você já sabe onde mexer, só falta saber como. Você está preparado para começar a transformar sua vida?